Após assistir ao documentário barra filme do Paulo Gustavo que está na Amazon Prime, O Filho da Mãe, eu fiquei agradecido de na língua portuguesa existir a palavra saudade, porque eu acho que nenhuma outra palavra seria capaz de traduzir nossos sentimentos enquanto nós estamos assistindo a esse especial, a esse filme. Então, eu acho que saudade define muito bem o filme barra documentário que resgata um pouco da trajetória do Paulo Gustavo, porque mostra a última turnê que ele fez em vida. E é sobre isso que nós vamos conversar. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora, já dá um joinha, já se inscreve. Se depois que você assistir ao vídeo você não gostou de nada, você se desinscreve e dá um dislike, tá? Mas se chegou lá no final e você continuou gostando, já indica para os seus amigos. Pois muito que bem, olha só. Paulo Gustavo foi um fenômeno da comédia no Brasil, isso é inegável. E agora a Amazon Prime traz pra gente o filme documentário chamado Filho da Mãe, que acompanha o Paulo Gustavo na sua última turnê antes da sua passagem. Para quem não viu, o programa segue a mesma estrutura de um outro programa que ele tinha feito, de um outro reality, né? Que na época ele fez lá no Multishow, que era o Paulo Gustavo na Estrada. Se você assistiu ao Paulo Gustavo na Estrada, que acompanhava os bastidores da turnê que ele estava fazendo com 220 volts, você não vai estranhar, porque segue a mesma estrutura. Então nós temos o quê? Nós temos um registro dos bastidores da realização de uma turnê. Só que dessa vez ele não está sozinho, né? Nessa, ele está acompanhado da mãe, a dona Déia. Por quê? Porque esse documentário vai acompanhar a realização e os shows que eles fizeram com o espetáculo Filho da Mãe. Um espetáculo onde ele, além de contar as suas histórias hilárias, né, porque o Paulo Gustavo ele já era engraçado por natureza, ele também canta. E, inclusive, gente, aí ele canta com a mãe, né? Eu não sabia que a mãe dele tinha sido cantora de barzinho e tal, da noite. E os dois montaram um repertório e canta, e essa é a primeira surpresa do documentário. Porque o repertório é muito bem escolhido. Mostra que o Paulo Gustavo, além de talentoso, ele tinha um bom gosto musical. Eu amo, por exemplo, Camisa Amarela, que era uma das músicas prediletas dele e da mãe. Então, maravilhoso. Você vê todo o bom gosto musical que ele tinha, inclusive na hora de escolher a música para homenagear o pai. Porque ele falava muito da mãe, mas nesse documentário ele fala também do pai dele, e ele resolve fazer uma homenagem durante um show cantando Beatles. Perfeito, ficou muito, muito legal. Outra coisa interessante e bacana desse documentário é você ficar assistindo a alegria que o Paulo Gustavo tinha em fazer o que ele fazia, né? A alegria que ele sentia com o seu ofício, o ofício de ator, o ofício de comediante. E você nota, assim, por todos os poros, que ele tinha prazer em trabalhar com aquilo. E essa alegria e essa felicidade que ele sentia, ela acaba ultrapassando as telas e acaba nos contagiando também. E mais do que a alegria de trabalhar com o que gostava, né? Trabalhar com arte, a alegria de estar fazendo aquele show, esse show especificamente, Filho da Mãe, que era uma homenagem à mãe dele. Então, juntou as duas coisas. E a dinâmica entre ele e a dona Déia, por si só, já é um show. Então, os bastidores da montagem do espetáculo são assim, os bastidores são espetaculares, maravilhoso. Por si só, já valeria a gente assistir ao documentário da Amazon. Outra surpresinha legal é você ver os depoimentos de amigos, de pessoas que fizeram parte da vida do Paulo Gustavo. Então, nesse documentário você vai ter, assim, depoimento de muitas pessoas que conviveram com ele, desde a Mônica Martelli, aliás, responsável por um dos momentos de maior coração partido, porque ela não consegue segurar o choro quando tá falando dele, e aquilo vai deixando a gente com o coração apertado. A Suzana Martelli, que é irmã da Mônica e que dirigiu o Paulo em vários espetáculos, inclusive a Suzana faz revelações muito interessantes sobre a generosidade dele,
que durante a pandemia, como que ele ajudou as pessoas, tanto do espetáculo, aí o músico que fala, quanto as pessoas que trabalharam com ele nos filmes, né, do Minha Mãe é uma Peça, ele ajudou financeiramente essas pessoas que não estavam podendo trabalhar, revelando esse lado solidário dele. E aí a gente tem depoimento de um monte de gente, o Marquinhos Magela, a Ingrid Guimarães, a Isa, ela mostra como que o Paulo foi responsável por colocá-la diante dos holofotes, porque foi ele que a levou, ela nem era conhecida e tal, e ele a levou para fazer um show, inclusive ajudou ela a conseguir alguns seguidores nas redes sociais. Tem também depoimento da Preta Gil, da Juliana, irmã dele, da mãe, aliás, os depoimentos da mãe e da irmã também são de partir o coração. E os depoimentos do Thales, o viúvo, né, o ex-marido dele. Aliás, enquanto passa os depoimentos, mais do que acompanhar os bastidores do show, a gente acompanha fragmentos da vida do Paulo Gustavo também, né? Porque você vai vendo ali coisas, cenas do casamento, coisas de viagem e tal. O Thales revela, inclusive no seu depoimento, como que foi o processo da descoberta, que ele estava com Covid, de como que a doença foi avançando, de como que eles reagiram logo no início e principalmente do medo que o Paulo Gustavo tinha de contrair essa doença, que infelizmente foi fatal para ele. Agora, eu confesso que eu senti falta ali no grupo de depoimentos de um depoimento da Samantha Schnutz, que era uma das maiores amigas dele e ela não aparece no documentário. Não sei se ela não quis gravar, se não deu, enfim, aí a gente não se explicou por que ela não participou. Agora, uma outra surpresa, gente, quando você vê esses depoimentos, os amigos falando, é você perceber como que ele era fiel a essas amizades. Porque é muito comum, no meio artístico acontece isso, eu que os diga, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. Você tem 1 milhão de amigos, como diria o Roberto Carlos, mas quando um desses amigos consegue subir no Olimpo do meio artístico, consegue uma certa posição, um certo destaque, ele meio que ignora todo mundo. Isso é muito comum, gente. A pessoa é sua amiga, mas é sua amiga até a página 15. Porque assim que ela consegue chegar lá, ela finge que você não existe. E o Paulo Gustavo, ele foi fiel aos amigos dele, na pobreza e na riqueza, né? Ele levou um monte de amigos dele junto nessa aventura do sucesso, nessa aventura da mídia. Então, palmas para ele novamente. Não bastava ser um excelente ator, comediante, etc e tal, ainda era um ser humano admirável. Nesse documentário também eles comentam a estranha coincidência que foi o fato de ele ter morrido no dia 4, se não me engano, 4 de maio. Mas enfim, ele morreu no mesmo dia que ele estaria fazendo aniversário da estreia da peça Minha Mãe é uma Peça. Ele estreou a peça no dia X lá de maio, se não me engano, dia 4. E aí ele morreu também no dia 4 de maio. Estranho, né? Uma coincidência, uma triste coincidência. Essas coisas que a gente não consegue explicar direito. Ao terminar o filme, a gente fecha com aquele sentimento de saudade e também com aquela sensação de que, meu Deus, como passou rápido. Porque se a gente for analisar, o Paulo Gustavo ele passou a vida inteira, ele mostra isso durante o documentário, que ele sempre quis ser essa estrela, que ele conseguiu ser, ele batalhou muito para chegar lá, e quando chegou, foi muito rápido. Foi muito rápido. E assim, e aí eu pensava que ele tinha muito mais tempo de carreira, sabe? Ele estreou ali em 2013, por aí, e morreu agora em 2021. Então, assim, o tempo de carreira dele foi muito curto, mas foi tão intenso, né? Foi uma carreira tão intensa e tão criativa, que a gente tem a sensação de que Paulo Gustavo já estava aí há mais tempo do que ele realmente estava. O que nos resta é só saudade mesmo. É um documentário para quem gosta do Paulo Gustavo, para quem sente falta dele e queria ver essa presença dele mais uma vez. A direção é muito bem feita, porque ela vai num crescente, começa com a parte mais alegre, mais festiva, vai indo até mostrar a parte em que ele adoece e acaba nos deixando. Nada sensacionalista, uma coisa muito bem feita, de muito bom gosto, mas que vai mexer com seus sentimentos e vai te deixar com o coração apertado. E é claro que você chega ao final do documentário fazendo algumas reflexões também, tipo, gente, se ele conseguiu realizar tanta coisa em tão pouco tempo,
do que seria capaz se ele tivesse continuado aqui? Qual seria o limite, né, para esse cara tão genial se a vida dele não tivesse sido ceifada tão cedo? O que teria acontecido se o Brasil não tivesse atrasado tantas vacinas? Será que se a vacina tivesse chegado antes, a gente ainda teria Paulo Gustavo entre nós? Ficam essas reflexões. É isso, gente. Então a minha dica para vocês é: assistam ao documentário, filme, né? O filme documentário da Amazon Prime, Filho da Mãe, para acompanhar a última turnê de Paulo Gustavo. E aí, continua gostando do vídeo? Então mantenha seu like. Não gostou? Dá o seu dislike e indica para os seus inimigos. Volte mais vezes, porque aqui a gente está sempre falando de cultura pop. Tchau, fui!